Êxodo 20, versículo 7. Nós estamos fazendo essa série, são 10 semanas, em que nós estamos conversando sobre aquilo que a revelação de Deus... Afastar? Tá. Aquilo que a revelação de Deus chama de palavras. Se você olhar direitinho, no verso 1, está isso. Ó. E Deus falou todas essas palavras. Ok? Deus se revelou e revelou palavras de obediência para o seu povo. Nós fizemos essa construção teológica depois, chamando isso de mandamentos. Ok? No contexto original, em que esses mandamentos são dados, eles são palavras que estamos chamando palavras de libertação. Ou seja, o que é que está atrás? Atrás estava Faraó, atrás está o Egito. Atrás estava o Deus Sol, as rãs, os crocodilos, o rio Nilo, e todo aquele panteão de divindades mesquinhas, pequenas, porque ídolos e a idolatria faz isso. Ela suga tudo que você é, suga tudo que você faz. Eles estavam no Egito, na terra da escravidão. E para onde eles vão? Eles estão indo para a terra que mana leite e mel. Eles estão indo para Canaã. Só que Canaã também é um shopping center de deuses. Astarote, Baal, Iã e tantos outros deuses. No contexto da libertação, no contexto em que ele está nos tirando do império de Faraó, ele nos dá e deu ao seu povo palavras de libertação. Se você quer ser livre, não obedeça seus instintos. Se você quer ser livre, não ouça a voz do seu coração. Você quer ser livre, não ouça a sua intuição e os seus sentimentos. Você quer ser livre, obedeça ao Senhor. Engraçado é que a obra da redenção, a obra da salvação em Jesus, é exatamente isso. O que é ser livre? Ser livre é poder dizer não. E ser livre também é poder dizer sim. Nós somos libertos por Cristo da maldição do pecado e do domínio do pecado. Podemos dizer não, mas conscientemente podemos dizer sim para Deus. Sim a uma vida de obediência. E esses são os mandamentos. Por quê? Porque talvez você pode dizer assim, como nós conversamos já há 2 semanas. Lá vem o Rômulo com um monte de regra que ninguém consegue obedecer. Ou lá vem o Rômulo com um monte de regra que foram dadas 3.500 anos atrás. E nós não... Aquilo era para aquele povo, aquilo é para aquela época, aquilo não serve para hoje. Não. Não, primeiro porque quando você olha para Jesus... Nosso Senhor, o Deus encarnado, Ele olhou e falou assim, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus não só olhou para a lei e a recomendou, como Ele ainda disse, aprofundem-se nela. Porque alguns de vocês aprendem que, 2 coisas. Alguns de vocês aprendem que nós estamos no tempo da graça e não no tempo da lei. Uou, calma aí, que história é essa? Não havia lei na graça? E não há graça na lei? Não. São 2 coisas que não se excluem. Quando nós falamos que não estamos na lei, é porque não estamos debaixo da lei cerimonial. Aquela lei não faz nenhum efeito sobre nós mais. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Colossenses, diz que aquelas festas, sábados, lua nova, comida, aquilo tudo não tinha efeito nenhum contra a sensualidade. Por quê? Porque aquilo tudo era só uma sombra do que viria. Cristo, a manifestação de Deus nessa terra. Nós não estamos debaixo da lei cerimonial. E nós também não estamos embaixo da escravidão do pecado que fazia com que nós não pudéssemos obedecer a Deus. Na nova aliança, estamos no Evangelho, a nova aliança, em que agora nós obedecemos a Deus, como conversei com vocês na semana passada, por amor. Nós somos amados, nós fomos amados. Percebam que essas palavras de libertação foram dadas quando o povo foi liberto. O que eu quero dizer com isso?
É muito comum você dizer assim: primeiro eu acerto a minha vida, depois eu volto para Deus. Primeiro eu ajusto minha vida, depois eu vou para o Senhor. Esquece. Primeiro você é liberto, depois você é capacitado a obedecer. O contrário disso é idolatria. O contrário disso é paganismo. Nós fomos libertos, nós fomos amados, por isso obedecemos. Nós fomos conquistados, nós fomos libertos não daquele faraó. Nós somos libertos da ira de Deus, nós somos libertos do domínio de Satanás, nós somos libertos da escravidão do pecado. E hoje sim, por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao Senhor, nós dizemos sim ao Senhor. Os mandamentos são dados como uma prova de amor. Porque vocês se lembram que essa gente era escravizada. E eles foram libertos porque o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Deus ainda ouve orações. É uma manifestação da graça de Deus. Ninguém faz para ser aceito. Aqui, ninguém faz para ser amado. Aqui, no cristianismo, você não oferece ofertas para ser mais amado ou menos amado. Você não oferece sacrifícios para ser mais amado ou menos amado. Aqui não é a sua performance religiosa. Aqui é sobre graça. É sobre como Deus ressuscitou mortos espirituais para adorá-lo. Os mandamentos são uma forma de graça de Deus. É uma forma de amor e de graça. Mas os mandamentos, ou as palavras de liberdade, também tinham um terceiro objetivo. Vocês se lembram? Era para o povo de Deus ser uma maquete do Senhor nessa terra. As nações em volta deveriam olhar para Israel e dizer: de onde essa gente tirou essa sabedoria? De onde essa gente tirou essa lei? Como é que as famílias deles podem ser bem ajustadas desse jeito? Como é que essa sociedade funciona desse jeito? Como é que os casamentos deles são? Como é que essa gente consegue perdoar? Como essa gente consegue amar? Como é que essa gente consegue criar filhos desse jeito? Os mandamentos deveriam ser: quem é o Deus dessa gente? Por que eles são assim? Por isso a gente está trabalhando isso agora. Porque nós não somos o Israel do Antigo Testamento. Nós somos o Israel espiritual de Deus em Cristo. Nós somos o povo de Deus da nova aliança. E ainda hoje, é para que o mundo olhe para a igreja de Jesus e não veja disputa, briga, como via em Corinto. Não é para que o mundo olhe para a igreja e veja facções: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou mais espiritual, eu sou menos espiritual. É para o povo e o mundo olhar para a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande e falar que ela é uma igreja séria. As famílias daquele lugar é de gente séria. Os jovens daquele lugar são pessoas sérias. É gente que não brinca com esse negócio de Deus. Os filhos desse povo ali, dessa primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, o que a gente ouve falar dessa gente é uma coisa boa. Eles são pessoas especiais. Eles são diferentes. Porque é para a gente ainda hoje ser uma maquete do reino de Deus. Então, se o primeiro mandamento falava e pergunta para você quem você adora, o segundo mandamento pergunta como você adora, quem adora. O terceiro mandamento, observe comigo o verso 7. Ele diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune o que tomar o seu nome em vão. Senhor, ajuda-nos. Ajuda o seu povo a discernir sua palavra. E ajuda a gente a sair daqui temendo, amando mais o Senhor. A gente só quer viver na luz. Ajuda a gente. Ajuda o seu povo a se encontrar atrás de Jesus. É por Jesus que nós oramos. Amém. Tá, vai. Eu cresci em lar evangélico. Eu cresci em lar cristão. E nunca foi tão incomum, às vezes, aprendermos que: menino, você nunca ouviu o terceiro mandamento? Quando alguém, por alguma razão, falou: ai, meu Deus do céu.
Aí você fala, ai meu Deus do céu. Aí alguém fala bem assim, logo vem alguém e fala assim, ó, toma cuidado, não usa o nome de Deus em vão não, hein? Ou talvez em algum momento de aflição você falou bem assim, Jesus Cristo. E aí alguém olha e fala assim, bate na boca, não fala o nome de Deus em vão. Ou sei lá, por alguma razão você fala bem assim, meu Deus do céu. Ontem eu fui assistir a desportiva junto com os meninos da igreja. Quando terminou o jogo, a gente só falou assim, meu Deus do céu. Ainda que há uma maneira de você usar esse mandamento de uma maneira verbal, quando a gente esvazia o sentido do nome de Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que essa expressão Deus, ela não é uma expressão cristã. Os povos da terra têm deuses. Se você chegasse em Atos capítulo 17, como o apóstolo Paulo, e falasse assim, eu prego a Deus. Ele está lá na Grécia, na Macedônia. Ele está em Atenas. O pessoal de Atenas ia falar o que com ele? Tá, Paulo, qual Deus? Porque tem um monte. Tanto que ele olha no seu discurso em Atos 17, ele diz assim, ô pessoal de Atenas, eu estou olhando vocês e vocês são muito religiosos. Olha, vocês têm Deus para tudo aí. Percebe? Falar a palavra Deus, necessariamente, não está falando do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nem do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do Espírito Santo. Na nossa cultura, a palavra Deus já está esvaziada de sentido e significado. Com toda certeza, quando você fala assim, graças a Deus, vários de vocês nem estão imaginando o Senhor. Já virou uma interjeição cultural. Quando você fala assim, ai meu Deus do céu, nosso Pai, Jesus Cristo, nem quer dizer que você está falando do Senhor, virou uma interjeição. Interjeição é aquilo que termina com ponto de exclamação, tá? No português, que vocês lembram. É uma forma, é uma figura, é uma forma de falar. Não quer dizer que você está ou não falando de Deus. Então, não é essa dimensão que esse texto está falando. Porque nosso Senhor não é um Deus mesquinho, nem um Deus inseguro, a tal ponto que você olha e fala assim, não pode falar a palavra Deus. Os judeus e os fariseus tinham isso no Antigo Testamento e no Novo. Eles usaram aquilo que vocês aprenderam como sendo aquele tetragrama, a palavra Iavé, de onde vem a palavra Jeová, e eles não podiam falar aquilo. Alguns de vocês têm umas bíblias mais antigas, que a palavra Iavé, ela nem vem traduzida, que é a palavra Senhor. Essas bíblias revista e corrigida da década de 50, porque o pessoal achava que quando ia usar e se falasse a palavra Deus e Senhor, a gente poderia estar indo contra esse mandamento. Não é disso que ele está tratando. Nosso Senhor é grande demais para ser mesquinho a esse ponto e você não poder usar uma interjeição. Se até aqui você interpretou esse mandamento desse jeito, ou te enganaram ou você se iludiu, tá? Está faltando um pouquinho mais de reflexão. Não é disso que esse texto está falando. Ainda, irmãos, e eu faço só esse término para poder esclarecer isso. Alguns praguejam. Já vi gente praguejando. Já vi gente entrando em luta com Deus, mas em qual sentido? Eu já vi gente tão obstinada de coração, que não usa o nome de Deus em vão, falando meu Deus do céu, mas quando desafiam o Senhor, praguejam contra o Senhor, falam tão mal do Senhor, que nessa perspectiva sim, usamos o nome de Deus em vão. E muito cuidado com as nossas revoltas diárias. Cuidado com as nossas dúvidas e porquês diários. O Senhor nunca teve problema em você questioná-lo. O livro de Jó é um livro com mais de 100 questionamentos do porquê o sofrimento. O livro de Abacuque é um livro inteiro sobre questionamento,
sobre por que sofremos, por que passamos o que passamos, por que a vida é pesada, por que a vida é difícil. Mas cuidado, porque há uma dimensão sim, quando desafiamos o caráter de Deus e praguejamos contra Ele o tempo todo. Cuidado, nessa perspectiva, esse mandamento tem sim, quando desafiamos o Senhor, quando praguejamos contra Ele, isso é a gente usar o nome dEle em vão, porque é desafiar o seu caráter. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar em duas outras coisas. E eu estou dividindo esse mandamento em duas esferas. Porque nós precisamos pensar em quando esse mandamento foi dado. E em qual contexto ele foi dado. Como eu falei com vocês, ele foi dado num contexto de libertação. Então eu vou dividir isso aqui em duas formas. Eu acho que é legal. Se você ainda não traz o lapisinho, anote. O primeiro é, no Oriente Antigo, qual é então a relação do nome com a pessoa? Compreendem? Por que no meio do decálogo, por que no meio das palavras de libertação, o nome é tão importante? O que no Oriente Antigo, quando esse texto foi concebido e dado, havia alguma relação entre o nome e o caráter da pessoa? Havia alguma relação entre o que a pessoa é, seus atributos e o que ela faz? Quando esse texto foi concebido, havia isso? Então essa é a primeira digressão que a gente vai fazer aqui. E a segunda é, esse mandamento é dado num contexto de aliança. O Deuteronômio trabalha muito isso como sendo o contexto do pacto de suzerania. Vocês vão ler o Deuteronômio, é incrível como o Senhor aparece e diz assim: eu sou o Senhor, da minha parte, eu vou fazer isso aqui com vocês. E da parte de vocês, eu espero que vocês façam isso. Eu prometo que farei isso e exijo que vocês façam isso. Se vocês fizerem, vocês têm vida. Se vocês não fizerem, vocês estão quebrando o pacto comigo. Essa é a segunda parte do que vamos falar. Primeiro, há uma relação no Oriente Antigo, no contexto bíblico, entre nome, caráter, atributos e atividade de uma pessoa. Existe isso. Porque me parece que Deus está preocupado com isso. E segundo, olharmos o nome de Deus dentro da aliança, do pacto dele com o seu povo. O que significa levar... Acho que essa pergunta que você precisa se responder. O que significa levar o nome de Deus em si? O que significa dentro do contexto da aliança, olha essa pergunta que ela vai te ajudar. Você dizer, sou um servo de Jesus. Que significado isso traz para você? Que responsabilidade isso traz para você? Mas vamos na primeira parte. Bom, no Oriente Antigo, vocês vão observar que há uma relação muito clara entre o nome das pessoas e os seus atributos. O nome das pessoas, o que elas eram e faziam. A nossa cultura não é assim. Embora muitos de nós, no nosso tempo, quando vamos colocar o nome dos nossos filhos, levante a mão quem vai colocar o nome do seu filho de Judas. Ninguém? Aí você diz, mas vocês já conheceram algum Judas na vida? Não. Mas por que não? Porque qual é o seu medo? Seu filho na sala de aula, primeiro dia, primeiro ano, a tia faz a chamada. Judas Iscariotes. Os meninos do lado vão olhar e falar o quê? Fala, cara, o apelido traidor já está nele. Fala, não confia não que esse aí é águia. Confia não, o menino tem 5 anos de idade. Confia não que esse é uma cobra. Claro, não tem, vocês não conhecem nem um Judas. Isso é fato.
Mas hoje em dia, especialmente, está muito comum. Antigamente, o que os pais faziam? Botavam o nome dos filhos assim: Nilson, Ednilson, Janilson, Amilson. Não era assim? Eles queriam que combinasse. Parece que a cultura mudou. E hoje, os pais têm colocado mais o nome dos filhos com significado e sentido. O nome é fulano de tal, é bonito. Mas percebe que foi mudando, né? Isso foi mudando. No Oriente Antigo não era assim. Mas, pastor Rômulo, como é que você vê isso? Ok, leia a Bíblia. Abraão. Como é que Abraão se chamava? Abrão. Quando Deus aparece para ele em Gênesis 12, ele é Abrão. Abrão significa pai grande. Só que quando o Senhor chama ele, o que o Senhor faz? Muda o nome dele. Ele passa a não ser mais um grande pai. Ele passa a ser agora o Abraão. Ele é o pai de multidões, o pai de nações. Por quê? Porque o nome dele agora vai estar representando aquilo que ele era. Vamos melhorar? Tem um que é sensacional. Como é que é o nome dele? Jacozinho. O que Jacó significava? Quando ele nasceu, ele não tinha nome. Ele nasce pegando o vácuo em Esaú. Esaú faz uma força para nascer, coitado. Sai cansado. E Jacó nasceu pleno. Jacó nasceu tranquilo. Tanto que quando olharam para ele, falaram, rapaz, olharam para Esaú, viram que ele era vermelho e colocaram o nome dele de vermelho. E olharam para Jacó e falaram, meu filho, você é um aproveitadorzinho, hein? Botaram o nome dele de enganador. Malandro já no nascimento. Só que quando ele passa, especialmente os 20 anos na casa de Labão, e ele vai lá para o Val de Jaboque e luta com Deus, depois dele ficar 20 anos com Labão no lombo dele, porque todo enganador vai chegar uma hora que ele vai encontrar um mais esperto do que ele, você já viu isso? Ele volta. E aí o anjo, o Senhor vai mudar o nome dele. Ele fala, olha, até aqui você se chamou enganador. Daqui para frente, quem você é? Israel. Você agora é um príncipe. Por isso vocês têm as 12 tribos de Israel. Mas a gente pode continuar. Vocês lembram do Josué? O Josué é o que vai substituir o Moisés. Você poderia olhar o Moisés. Por que o Moisés significa... Por que Moisés se chama Moisés? Porque ele foi tirado das... Moisés significa aquele que foi tirado das águas. O Oriente Antigo tem isso. E Josué? Josué significa aquele que salva. Por isso, Gabriel, quando aparece para Maria, como é que ele fala que tem que ser o nome de Jesus? Jesus. E qual é a justificativa de Gabriel? Ele vai salvar o povo dos pecados deles. Porque Jesus significa Salvador. Mas o Novo Testamento tem essa mesma dinâmica. Vocês se lembram de Cefas? Ele tem a revelação. E o que Jesus diz para ele? Até aqui você foi Cefas. A partir de agora, teu nome é Pedro. Você até aqui foi Simão. Agora você não é mais Simão. Agora eu vou usar você de uma maneira diferente. Você é esse fragmento de pedra que vai ajudar os seus irmãos. O que eu estou querendo mostrar para você? Eu estou querendo te mostrar que no contexto do Oriente Antigo, a cultura bíblica, onde ela é concebida, quando alguém revelava o nome dela, você sabia quem essa pessoa era. E a história da vida dela. Vocês se lembram de uma judia / hebreia chamada Noemi. Noemi vai, perde marido, filho e uma nora. Quando ela volta, o pessoal fala assim, Noemi voltou. O que ela diz? Não me chamem de Noemi. A partir de agora, como é o meu nome? Mara. A vida para mim tem sido
amarga. Quando você lê as Escrituras, e você poderia falar isso de Davi e tantos outros. As Escrituras, por conta do contexto do Oriente Antigo, ela sempre está fazendo essa ligação entre o nome da pessoa e os seus atributos. O nome da pessoa e o que ela faz. O nome da pessoa e o que ela é. Agora olha o Moisés. Lá em Midian, já tinha fugido do Egito. Aparece uma sarça pegando fogo. Tipo isso aqui. Mas sem o Espírito Santo, né? Ele olha para aquela sarça pegando fogo e a sarça fala para ele: Moisés, vai libertar o meu povo. Aí Moisés olha e fala assim: aham, tá, vou. Mas quando eu voltar para o Egito, como é que é seu nome? Quem é? Porque eles vão me perguntar assim, ó, lá no Egito é um shopping center de deuses. Lá no Egito, eles têm dezenas de deuses. Eles têm nomes. Em Canaã, tem dezenas de deuses. Quando eu voltar lá para a terra do Egito, e eu falar assim, ó, mandaram eu libertar o povo aí. Tá, eles vão falar assim, mandaram quem? É nessa perspectiva que o Senhor aparece para o Moisés e diz assim, avisa para eles que o eu sou te mandou. Moisés, eu não tenho nome, Moisés. Porque se você parar para pensar, Deus não definiu um nome para ele. Deus não respondeu a pergunta. Deus não olhou e falou assim, olha, vai lá no cartório de Jerusalém, ou vai lá no cartório de Cartago e pega a minha certidão de nascimento, que ela está dizendo assim, Deus de Gênesis 1 e 2, é o sobrenome dele. Não tem isso. Ele não tem nome. Se vocês olharem, ele não dá o nome dele. Ele não diz, meu nome é Thor, meu nome é Zeus, meu nome é Caos, meu nome é Croca, meu nome é Ra. Ele não diz isso, em momento nenhum. Ele simplesmente olhou para o Moisés. O Senhor não responde essa pergunta. Ele não respondeu a pergunta do Moisés. Ele só olhou para o Moisés e falou assim, Moisés, diga para eles que eu sou. E eu estou te mandando. Sou eu que estou enviando vocês. Agora, olha a cena. Moisés chega junto com Arão na frente do faraó numa audiência. E aí o que ele diz? O faraó fala, tá bom Moisés, o que está pegando? O que Moisés diz? O faraó, é o seguinte. O eu sou mandou você, me mandou aqui. O faraó olha e fala assim, quem? Ah, o eu sou, ele me mandou aqui. E ele está dizendo que é para você deixar o povo dele adorar no deserto, porque senão vai dar errado aqui para o Egito, tá? Ah, tá. E aí a gente já sabe o que aconteceu. A grande questão que você precisa se perguntar é assim, quando Deus diz que Ele é, porque Ele não falou o nome dele, o que é que estava incutido aqui? Você que veio na escola bíblica, a gente conversou rapidinho sobre isso. Quando o Senhor diz que Ele é, Ele está dizendo pelo menos 3 coisas aqui. Número 1, Ele é eterno. O Senhor é eterno. Quando Ele está dizendo que Ele é, Ele não está dizendo, eu não era, agora eu passei a ser. E Ele também não está dizendo, eu vou ser alguma coisa no futuro. Quando Ele diz, eu sou, Ele está falando da eternidade dEle. Moisés, eu não tenho início de dias, eu não tenho fim de dias. Porque olha só, até aqui vocês barganharam com os deuses. Até aqui vocês fazem coisas para ser amado por esses deuses. Vocês ficam fazendo sacrifícios para esses deuses. Vocês ficam se entregando a eles de maneiras loucas. E deixa eu dizer um negócio para você. Eu, Moisés, eu não tenho início de dias, não tenho final de dias. Eu sou o que eu sou. Eu sou eterno. E isso aqui, a eternidade, vai garantir ao Senhor algumas prerrogativas que são só dele.
Quando ele diz que ele é eterno, ele está dizendo assim, olha só, todo o poder, Moisés, é meu. Eu não estou dividindo o meu poder com mais ninguém. Se existe alguém que é todo poderoso, que sabe de tudo, que conhece de tudo, que pode mudar tudo, que pode fazer tudo, sou eu, Moisés. Então você vai voltar lá e você vai dizer para essa gente que eu, o Eterno, quem tem aquela Bíblia do Eugene Peterson, ela trabalha sempre a mensagem, ela sempre quando trabalha o nome do Senhor, ela fala sempre o Eterno. Porque a ideia de eu sou, é a Bíblia, a mensagem, é essa. Deus é eterno. A ideia de Yahvé, o Deus da aliança é eterno. Significa que o Deus que nós nos relacionamos tem em si eternidade, vida, poder, onisciência, onipresença. Quando nós estamos falando que estamos chegando diante dele, é isso. Segunda coisa, Moisés, eu sou. Você está voltando lá para o Egito e eles têm inúmeros deuses. Vocês vão para Canaã e eles têm inúmeros deuses. Mas deixa eu dizer, não há outros deuses. Eu sou o único Deus. Não tem nenhum Deus além de mim. Isso tudo que vocês estão vendo aí é projeção humana. Tudo isso que vocês estão vendo é necessidade dos homens de encontrarem sentido para a vida. Tudo que vocês criaram até hoje, isso não são deuses. Não existe espírito da floresta. Não existe sol para ser adorado. Não existe força cósmica. Força cósmica não tem nome. Força cósmica não tem desejo. Força cósmica não tem vontade. Eu não sou uma força cósmica, Moisés. Eu não estou em cristais para ser adorado. Não adianta acender incenso para mim, para achar que vai melhorar o ambiente com aquele cheiro fedorento. Ô Moisés, eu não sou um Deus que se você tomar banho de arruda, vai começar a ficar melhor e vai embora o mal olhado. Moisés, eu sou único. Eu sou único. Mas tem uma terceira coisa que ele está falando aqui. Moisés, eu sou pessoal. Eu sou pessoal. Eu me relaciono com vocês de uma maneira pessoal. Vocês observem hoje no nosso tempo, adventos de religiões da nova era. E aí eu estou falando, a turma do cristal, a turma do chá, que leva você para tal dimensão. Dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica, a turma do sal grosso. A turma da fogueira, a turma do copo com água na frente da televisão, que é para beber, que é para o poder de Deus ir naquele negócio. A turma vocês adoram isso, por isso vocês vivem escravizados. A turma da cobertura espiritual de fulano de tal. Idolatria. Moisés, eu sou pessoal. Eu não sou uma imagem, eu não sou uma figura. Vocês se lembram em Êxodo capítulo 32? Quando Moisés demorou lá em cima, o que Arão, malandro, malaco, o que Arão fez? Ele pegou todo o ouro do arraial, transformou aquilo num bezerro, e o que ele diz? Olha Israel, aqui está o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito. Ele pegou um bezerro, que era um Deus no Egito, e ele fez esse Deus que nem nome não tem, que é eterno, todo poderoso, encerrou ele e falou assim, olha, é esse bezerrinho aqui, ó. Como se isso fosse Deus. E o povo foi adorar, sacrificaram e fizeram festa. Aí Deus olha lá em cima com Moisés e fala assim, ó, vai lá embaixo que tem um negócio errado acontecendo lá, tá? Moisés chega lá embaixo, pega as tábuas, quebra esse negócio, derrete o bezerro, bota na água e fala, agora vocês vão beber essa água amarga aí, ó. Porque nosso Deus não é um ídolo. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele não só é eterno, ele é único. Não existe outro Deus. No nosso tempo, vocês são levados ao relativismo o tempo todo e falar que o que importa é ser uma pessoa do bem. Seja uma pessoa do bem, faça o bem. Se você for uma pessoa do bem, está tudo certo, está tudo legal. O cristianismo está dizendo, não,
Não existe outro caminho. O único caminho é o Senhor, porque não existe outro Deus, só tem Ele. O que a Escritura está dizendo é que o nome, ele serve para identificar uma pessoa no meio de uma multidão. Se eu chegar e falar bem assim agora, Thales, tem um aqui no meio de vocês que vai olhar para mim. O nome serve para isso. Quando você fala o nome de um Deus no meio de uma multidão, você identifica aquele Deus. Agora, quando ele é o único, e você não fala o seu nome, você não precisa distinguir ninguém de nada, porque ele é único. O que eu estou querendo dizer com isso? Lembra das pragas do Egito, quando o Moisés vai até lá? Primeira coisa que ele faz, ele transforma a vara numa serpente. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que onde as serpentes viviam, que era no deserto, não havia deuses. Porque lá era tão seco que nem Deus tinha. Quando ele vem, a primeira coisa que ele faz é transformar a vara numa serpente, porque qual é o primeiro sinal que nosso Deus está dizendo? Olha, aonde vocês acham que não tem vida, é lá que eu vivo. Até onde vocês acham que não tem vida, eu faço vida florescer. Eu estou onde você nem imagina que eu estou. E aí ele começa, ao longo da história ali, pegar todos aqueles deuses e ele começa a humilhar todos aqueles deuses. Quando eles saem dali, os egípcios não têm mais quem adorar, porque eles foram completamente humilhados. E o que ele está querendo mostrar para o povo dele? Eu sou eterno, eu sou único, e eu sou relacional. Vocês podem chegar a mim do jeito que vocês quiserem. Mas se vocês olharem, Deus da Bíblia não revela o nome dele. Como assim, pastor? Jacó no Val de Jaboque, se lembram? Ele ficou a noite toda lutando com Deus. O que aconteceu? Vocês lembram da luta? Jacó ficou, me fala seu nome que eu te solto. Me fala seu nome que eu te solto. Me fala seu nome que eu te solto. O anjo, que devia saber tudo de MMA, desloca a perna de Jacó, não fala o nome e abençoa ele mesmo assim. Olha para cá. Na cultura antiga, o nome não só designava quem a pessoa era. Na cultura antiga, os homens se aproveitavam de saber o nome dos deuses para manipulá-los. De onde você está tirando isso, Rômulo? Vocês se lembram do livro dos Reis? Quando os profetas de Baal vão lutar contra o profeta Elias. Vocês se lembram disso? Quando você chama pelo nome de um Deus, você está botando ele em xeque. Se você chama por um Deus, ele tem que te agir, ele tem que fazer alguma coisa. Se você clamou por ele, ele tem que te responder. E o que você vai fazer? E se ele não responder? Vocês se lembram dessa cena no livro dos Reis? Elias falou, ok, monte, estamos todos aí. Os caras começam desde de manhã a se cortar, mancavam com uma perna, cortavam o corpo, marcavam o corpo e começaram a gritar, ah, Baal, responde a gente, ah, Baal, responde a gente. E o que Elias faz? Pode ser que ele tenha ido ao banheiro, hein? Será que ele não está dormindo, não? É interessantíssimo. Isso é incrível. Porque você chamou a divindade, se ela não agir, rapaz, ele ficou mal. Eles ficaram mal na fita. E aí, o que Elias faz depois disso? Elias está obedecendo o Senhor. Ele vai, abre a vala, coloca o altar, faz o sacrifício, e ele só ora e fala bem assim, Senhor, é céu. Vem o fogo do céu e... Na cultura antiga, se você conhece o nome, você consegue barganhar. Na cultura antiga, se você tem o nome, você exerce controle
controle. Vamos aplicar isso que eu falei agora? Há duas coisas aqui. Número 1, quando ele diz que ele é o que é, nenhum de nós vamos conseguir manter uma relação de controle com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns vivem assim. Tentam exercer uma espiritualidade em que usam o nome de Deus como se fosse a varinha do Harry Potter. Sai atrasado de casa, pega trânsito, mas enquanto ele está indo, o que ele diz? Em nome de Jesus a ponte vai estar vazia. Você acha que você manipula Deus? Está comendo carne gorda, tem 13 anos, nunca fez um exame de sangue e fala, não, em nome de Jesus eu vou lá fazer e o LDL está tranquilo. Tá. LDL é o colesterol ruim. Triglicerídeo normal, em nome de Jesus. Você acha que você tem controle sobre Deus, usando o nome do Senhor como se fosse varinha mágica. Não, vai dar certo, mas como é que você sabe que vai dar certo? Tiago olhou e falou assim, vocês oram errado, vocês fazem planos e não colocam na mão de Deus. Mas aí o cara faz tudo do jeito que ele queria, ele diz, em nome de Jesus vai dar tudo certo. É a poção mágica dele, é o plim-plim. É o plim-plim. Isso é usar o nome de Deus em vão. É o cara, ele precisa fechar um negócio, ele tem que fazer alguma coisa. Ele não cuidou do que tinha que cuidar. Mas ele acha mesmo que ele vai chegar lá e falar bem assim, não, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai dar certo. Em nome de não tomou cuidado que tinha que tomar, não fez o que tinha que fazer, mas por quê? O que é usar o nome de Deus em vão? É você usar o nome de Deus como se fosse mágica. O Senhor não é mágico. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o eu sou, Ele não é mágico. A gente precisa amadurecer nas nossas relações, inclusive amadurecer na nossa relação com Deus. O que esse mandamento está dizendo é o seguinte, não ache que você controla o Senhor. Saia desse jardim da infância. O nome do Senhor não foi feito para você manipulá-lo. Nem manipular, anota isso aqui, você que tem esse transtorno narcisista. Você usa inclusive às vezes a religião para manipular as pessoas. E você pode estar sendo manipulado em nome de Deus por pessoas. Porque o que a gente mais faz são esquemas religiosos para manter as pessoas presas na culpa. O cara é um péssimo marido, ela é uma péssima esposa. Mas aí fica prendendo o outro, porque ele diz assim, ele é péssimo, mas ele olha para a mulher e diz assim, você não pode me deixar, porque Deus disse que você não pode. São um manipulador, sem vergonha. É isso que é usar o nome de Deus em vão. Manipular as pessoas em nome de Deus. Usar o nome do Senhor como se fosse uma fórmula mágica. Mas é mais do que isso. É a gente usar o nome de Deus numa adoração sem nenhum coração. Vocês não se lembram que nosso Senhor Jesus disse para a gente que no último dia, algumas pessoas vão olhar para ele e falar bem assim, Senhor, em teu nome a gente expulsou demônio. Em teu nome a gente curou pessoas. Em teu nome a gente fez um arraso, Senhor. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer o quê? Se afastem de mim, malditos. Eu nunca conheci vocês. Vocês tinham o meu nome na boca de vocês, mas vocês nunca me conheceram e eu nunca conheci vocês. Eu estou usando esse exemplo para dizer que a gente não pode se aproximar do Senhor, e isso é usar o nome de Deus em vão, numa adoração sem o menor tipo de comprometimento do nosso coração.
Nós não dominamos o Senhor, nós não controlamos o Senhor. A nossa relação com o Senhor é uma relação de entrega, de prostração, de dar-se. O que você precisa fazer à luz desse mandamento é olhar, primeiro, eu acho que eu fico usando o nome de Deus como se fosse mágica. Segundo, quando eu adoro, eu estou realmente comprometido com o Senhor. E terceiro, é não usar o nome de Deus de uma maneira manipuladora. Eu não posso manipular nem o Senhor, nem as pessoas em nome dEle. O que esse mandamento está trabalhando para a gente é isso. Então, como é que a gente pode aplicar isso de maneira mais profunda? Deus não tem nome como se Ele fosse algum Deus que a gente criou. A Bíblia trabalha Ele como Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Deus que cura, isso, que esse monte de nome que a Escritura trabalha para nós. Agora, como é que você conhece o Senhor? A gente conhece o Senhor porque Ele se revelou desde o princípio nos seus atos. Então, eu olho para a criação, eu vejo a glória de Deus. Eu olho para as coisas criadas, eu vejo a glória de Deus. Eu olho os atos dele, por exemplo, de redenção e salvação. Eu olho os atos de Deus na história. E eu vejo como Ele vai se agindo. Eu olho as Escrituras e eu vejo como o Senhor vai revelando seu ser, suas obras, seu caráter, sua vontade. Como Ele vai deixando isso para a gente. E a gente não controla Ele. Por quê? Porque é incrível como esse Deus se deixa invocar. Pastor, o que você quer dizer com isso? É só um alerta. A Bíblia traz alguns casos interessantes. Primeiro tem um centurião romano. Jesus está ali. Ele tem um servo enfermo dentro da casa dele. E os judeus achavam que só eles, e só do jeito deles, chegava-se até o Senhor. O centurião para diante de Jesus e num sinal de prostração diz: Senhor, na minha casa tem um servo doente. Jesus olha para ele, acha aquela cena estranha, porque um romano ajoelhado, um alto escalão romano ajoelhado na frente de um judeu, de um galileu, aquilo é estranho. Ele se ajoelha e diz: o meu servo está lá em casa doente. Jesus diz: eu vou com você, eu vou curar ele. Aí ele diz para Jesus: Senhor, eu sou um homem debaixo de alguma autoridade e eu exerço alguma autoridade. O Senhor não precisa esquentar a cabeça comigo, Senhor. Dá uma palavra daí onde você está e eu sei que meu servo vai ser curado. As pessoas ficam assustadas porque elas pensam: como é que ele dá atenção para um gentio? Como ele dá atenção para alguém que não somos nós? Isso serve para mim e para vocês. A gente acha que Deus só age do meu jeito, na minha teologia, da minha forma, na minha igreja, debaixo daquilo que eu acho que eu sei, debaixo dessa forma, porque eu li essa teologia, porque lá na igreja a gente faz assim, porque lá o mover do Espírito é assim. Ninguém controla Deus. Nenhum de vocês controla o Senhor. Nenhum dogma controla o Senhor. Isso nos ajuda a entender, compreender quem Ele é, e a gente tem que levar isso a sério. Mas Ele se deixa invocar. Quando alguém, no momento de desespero, olha e diz: Senhor, Criador dos céus e da terra, eu estou precisando de um milagre com meu filho. Eu estou precisando de um milagre com a minha filha. Eu estou precisando de um milagre na minha casa. Aí Deus olha lá do céu e diz assim: não, peraí, você não é da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, não. Você não ouviu, o conselho não te ouviu. O conselho da igreja não ouviu. Você não faz parte da SAF, da UPH, da UCP. Você não veio na escola bíblica. Deus se deixa invocar. Esse mandamento ajuda a gente a entender isso. Ele não se pode manipular.
E se você quer conhecer o ser de Deus de uma maneira mais profunda, olha só se olhar para Jesus. Você quer saber quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Filipe falou isso para ele no Evangelho de João. Depois de 3 anos, o Evangelho de João é o Evangelho do cansaço de Jesus, ele não aguenta mais. Filipe olha para ele e fala assim, Jesus na bica para ir para a cruz. Aí Filipe olha para ele e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Eu acho que Jesus olha para ele e fala assim, não é possível. Mentira de dindinha. É mentira de dindinha. Não tem como. Jesus olha para ele e fala assim, Filipe, eu estou com vocês esse tempo todo. Na bica de eu ir para a cruz, você está pedindo para eu te mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Você não entendeu nada, não é possível. Aí, lá nas tantas, no meio daquela noite tensa, eles olham e falam assim, agora a gente entendeu. Aí Jesus olha para eles e fala assim, entenderam mesmo? Entendeu? Agora a gente entende que você veio de Deus. Ele falou, ufa. Você quer saber quem é o Senhor? É só olhar para Jesus. É Ele que é a imagem do Pai. Ele não é manipulável, Ele não é controlável, Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer saber quem é o seu Deus? Ele não é uma perspectiva psicológica, religiosa sua. Ele não é fruto das suas inseguranças. Ele não é fruto dos seus medos. Ele se revelou em Jesus. É só você olhar para o Senhor. Então não tenta manipular a Deus. Não tenta controlar o Senhor. Não tenta entrar dentro de um esquema religioso. É só olhar para Jesus. É isso. Ou seja, não usar o nome de Deus em vão. É a gente olhar para Deus e entender que o caráter dele está revelado. Ele é eterno, único, pessoal, que se relacionou com a gente, que veio entregar a vida na cruz através de Jesus, que está trazendo a gente de volta para Ele. Ele não é manipulável. Então relacione-se com o Senhor com integridade de coração. Ok? Entendi, pastor. Mas você tinha falado para a gente que tinha um outro contexto, que é o contexto da aliança. Sim? É. Essa gente ia sair dali. E quando as pessoas olhassem para eles, você vai observar isso nos livros, Josué e Juízes, Números, Josué e Juízes. Quando eles saem dali, e o povo tem que olhar para eles, quem está em volta, os cananeus vão olhar, e quando eles ganham as guerras, eles ganharam as guerras. Deuteronômio é sensacional, porque olha e fala assim, Israel, vocês acham que eu escolhi vocês, porque vocês eram a nação maior, os mais fortes, os melhores de todos. Ele diz, não, eu escolhi vocês porque vocês eram os menores, e eu ia manifestar o meu poder na vida de vocês. Esse Deuteronômio começa assim. Porque era para que aquela gente em volta visse o poder de Deus na vida dessa gente. Eles não poderiam sair dali, representando o nome do Senhor. E olha o livro dos reis. Fulano de tal fez Israel pecar muito mais do que as nações à sua volta. Muito mais. Eles saíram dali, num contexto da aliança, tendo o nome do Senhor. Eles saíram dali aliançados com Deus. Eles não eram mais qualquer povo. Eles eram um povo do pacto. Quando as pessoas olhavam para eles olhavam para eles e diziam, esse é o povo que foi liberto do Egito. Esse é o povo que recebeu a lei de Deus. Usar o nome de Deus em vão no contexto da aliança, meus irmãos, e aqui é muito difícil. Nós não podemos ser mais ímpios que o mundo. Nós não podemos envergonhar o nome do Senhor como a gente faz.
Vocês percebem a responsabilidade que está sobre nós, sobre mim e sobre vocês. Não levar o nome de Deus em vão, não usar o nome de Deus em vão, é saber que a gente tem a marca da aliança. A gente tem um sinal e um selo visível da aliança. Os homens precisam olhar para nós e a gente precisa refletir isso. Vocês entendem a seriedade desse negócio? Aqui, a gente só tem 2 caminhos. Primeiro, irmãos, apelar para a misericórdia. Vocês e eu, no século 21, a igreja de Jesus, nós temos vivido de uma maneira muito libertina, ilícita. É esse Deus do amor que inventaram, que aceita tudo como a gente é, do jeito que a gente é. E por causa da graça a gente vive. E aí o pecado começa a não fazer a menor diferença mais na vida da gente. E quando a gente menos se dá conta, os deuses falsos já nos escravizaram de novo. Nós já voltamos para o Egito. Nós já estamos debaixo do jugo de Faraó. E era para estarmos livres, mas continuamos vivendo como escravos, porque nós usamos o nome de Deus em vão. Nós não representamos o nome dele como deveríamos. Isso aqui é muito complicado. Porque talvez você se desespere e diga, eu não tenho o que fazer. Eu te entendo. Aqui a gente precisa apelar para a misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque para mim e para vocês, o sangue de Jesus nos perdoa. E a gente tem o privilégio de recomeçar. Se vocês fossem adoradores de falsos deuses, eles iam dizer para você, faça um sacrifício, faça uma renúncia, faça alguma coisa, talvez Deus olhe para vocês. O cristianismo vai dizer para vocês, vá até Jesus. Ele é rico em misericórdia. Vá até Jesus, porque foi para gente como vocês e eu que ele se manifestou. Mas a gente precisa parar. E se você quer continuar seguindo Jesus, vocês, eu e o povo de Deus, a gente precisa parar e fazer um ajuste de rota. Senhor, eu preciso ajustar minha vida com o Senhor. Senhor, tem misericórdia. A gente precisa se ajustar. A gente representa o nome de Cristo. A gente leva o nome de Cristo. Se até aqui a gente errou, Senhor, misericórdia. E Senhor, nos ajuda. Aí. A Escritura é bonita por isso e eu quero terminar aqui. Isaías, que foi o texto que a gente começou lendo hoje, ele faz um convite para nós, gente do século 21, que quer andar representando bem o nome do Senhor. O capítulo 55 ele começa: venham, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo, é de graça. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Olha as palavras, escutem, escutem-me e comam o que é bom.
e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Irmãos, a nossa única esperança na vida e na morte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite da graça de Deus. É um convite ao arrependimento, é um convite à fé, é um convite para a gente olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero que os altares dos outros deuses sejam quebrados no meu coração. Senhor, eu não quero mais ficar sendo refém de hábitos do Egito. Senhor, eu não quero mais. Talvez você diga: eu não tenho força. Eu entendo, eu também não. Mas a nossa força vem do alto, irmãos, ela vem de Cristo. A nossa força vem do poder do Espírito. Nós precisamos parar. Nós precisamos parar. Nós representamos não o governo brasileiro, o governo americano. A gente não está mediando guerra em Gaza, na Ucrânia. Nós representamos o nome de Cristo nessa terra. Em algum momento a gente pode blasfemar o nome de Cristo no meio dos gentios e no meio dos ímpios, por não representarmos o nome do Senhor como deveríamos. Para longe de toda a culpa. O Senhor quer arrependimento e fé da gente. Arrependimento e fé em Cristo. Cristo é o nosso libertador. Venham. Venham comer e beber da fonte e das águas. É tempo da gente não viver mais escravizado, mas gastar a vida naquilo que é pão. Gastar a vida naquilo que alimenta. Que o Senhor visite o nosso coração. O de vocês, o meu e de todo o seu povo. Dizer que é crente no nosso tempo não quer dizer muita coisa não, gente. E a gente precisa temer mais o nome do Senhor. Ele é digno, Ele é fiel. E Ele vai sustentar o seu povo. Não perca as esperanças. Saia daqui com uma decisão tomada. Dependa de Cristo.